Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Você pode empreender com leveza e tornar a sua vida ainda mais feliz por meio de seus negócios. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Felicidade Empreendedora, hoje estou aqui com uma convidada especial. Ela é do segmento de imóveis. Muito obrigado, Adriana Magalhães, por estar aqui presente com a gente. Obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite. E olha só, fala um pouquinho, assim, eu quero, antes de saber de você, da pessoa da Adriana, eu quero que você fala o nome da sua empresa, quanto tempo, qual o problema, né, solução, qual desejo se resolve no mercado. Ótimo. Bem, temos desafios todos os dias, né? Mas a Celular Imóveis, ela atua no segmento de locação, compra e venda de imóveis para pessoas. A gente chama de mercado secundário, ou seja, diretamente com a pessoa. A gente não atua em lançamentos, construtora e cliente. A gente atua na compra e venda. Se você quer vender sua casa, alugar esse imóvel para fazer o seu lindo programa. Então, a gente atua assim, especialmente com o desejo do cliente no ramo imobiliário. Com o cliente final, cliente diretamente, né? Sem essa ponte com construtoras, Isso. com condomínios. Eventualmente tem, claro, né? Inclusive temos bons parceiros. Okay. Mas o foco do negócio são imóveis de terceiros. Há quanto tempo no mercado e qual o raio de atuação que vocês atuam? Bem, nós vamos fazer 48 anos de mercado. A empresa familiar, iniciou com meu pai em 1978. E o nosso ramo, nossa expertise é na Zona Sul de Belo Horizonte. Mas a Celular, ela faz parte da rede Netmóveis. É uma rede de imobiliárias que atua em outros bairros, outras regiões, outras cidades e inclusive fora do Brasil, em Portugal. Então a gente atua, no caso de clientes quererem imóveis, vender, alugar ou comprar imóveis em outras regiões, a gente atua, não deixa de atender, mas em parceria. Ok. Você começou a trabalhar quando? Fala pra mim. Aos 10 anos, aos 7, aos 15, aos 25? Aos 14. Nasceu em Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte. Numa grande cidade. Belo Horizonte já tinha aí seus milhões de habitantes. Sim, já era uma grande cidade. Por isso, inclusive, que meu pai abriu a imobiliária. Ele era do segmento bancário, mas já tinha clientes investidores. E aí, então, ele abriu a imobiliária. E eu, com 14 anos, fui trabalhar com ele. Eu era secretária dele. Com 14 anos você era secretária do seu pai. É. Então, seu pai era banqueiro ou bancário? Como que fala? Bancário. Bancário, né? E aí ele tinha já uma expertise, provavelmente, um conhecimento de mercado. Aí ele viu, poxa, esse segmento é importante. Aí abriu uma imobiliária, chama Celular. Céu de céu, gente. Lar de lar. Isso. E na hora de contratar alguém, ele foi esperto, né? Ele foi contratar uma mão de obra qualificada. Dedicada. Qualificada ele qualificou, né? Qualificou. Dedicada. E aí você trabalhou com seu pai dos 14? Aos 19 anos, voluntariamente, como você falou aí. Ele usou a estrutura familiar para crescer. Voluntariamente? Voluntariamente. Mas hoje, na terceira década do século XXI, será que os filhos aceitariam isso? Dos 14 aos 19 anos, trabalhar com o pai voluntariamente. As coisas mudaram muito, né? Mas um pouco disso tem. Só que, por outro lado, lidar com a economia doméstica, lidar com o dinheiro hoje, traz uma responsabilidade muito importante para essa geração nova, né? O que seu pai vendia para você? Você trabalhava com prazer? Muito. E o que ele vendia para você que fazia você trabalhar com prazer? Ele falava, filha, isso é para o seu futuro. Um dia essa imobiliária vai ser sua. Ele falava isso ou você trabalhava às cegas como voluntária? Não, ele não falava isso, mas o que ele passava é que o meu futuro estava sendo construído, mesmo que eu não continuasse na imobiliária, porque ele não
não deu essa direção clara. Ok. Tanto nem para mim, nem para os meus irmãos, porque meus irmãos, eu tenho mais 3 irmãos, 2 deles também trabalharam na imobiliária. Não trabalhou mais? Uma delas, sim. Ah, ok. A minha Sócia sócia. sua. A minha sócia. Aham. Então, e meu irmão paralelamente, porque ele é consultor, ele tem várias consultorias imobiliárias, inclusive a nossa. Ah, sim. Nós somos clientes dele hoje. Entendi. Que legal. E aí, com 19 anos, você... Aí eu fui para a faculdade, e aí sim, eu tinha meu salário, o meu horário mais rígido. Primeiro né? salário foi bom? Foi ótimo! Inclusive fiz uma poupança com ele, fiz uma viagem com os amigos maravilhosa. Né? E você Então, foi para a faculdade? Qual faculdade você fez? Eu fiz a UNA, eu fiz União de Qual Negócios formação? Administrativos, fiz administração de empresas. Ok. E quando eu me formei, ele me deu a sociedade. Que bom. E como que era a sua relação empresa? Porque mais de 90% das empresas são familiares, né? Como que era isso? Levava muito problema da empresa para casa? Seu pai já era um bancário, né? Então ele tinha um nível de consciência um pouco já mais elevado. Sim. Porque participa de muito treinamento também, né? Mas como que era isso, lidar com a empresa familiar? Ir para casa, o pai na empresa, Muito o raro. pai em casa, ou na empresa era só o administrador, o dono do negócio? Ele se tornou, além de dono, ele se tornou advogado, então os problemas iam para ele, a parte da gestão ficou muito comigo e depois com a minha sócia, né, Daniela. Uhum. Tanto que hoje somos nós duas, porque meu pai faleceu ano passado. Mas ele sempre teve esse cuidado de não trazer problemas da empresa para casa. Para casa. Minha mãe também era muito rigorosa em relação a isso. Uhum. Então Até a gente não discutia senão, problemas lá da empresa senão na pode mesa de perder o almoço. prazer de empreender, né? O negócio pode não fazer o sentido, né? Sim. Às vezes, ao invés de gerar felicidade, acaba sendo uma fonte de desacertos familiares. Inclusive, quando você perguntou sobre essa questão dele transmitir assim, isso aqui vai ser seu futuro, coisa que ele realmente não fez com nenhum de nós. Quando eu fui fazer minha escolha profissional, eu não escolhi administração no primeiro momento. Eu fui fazer fisioterapia, que era junto com terapia ocupacional, uma área completamente diferente, mas quando eu comecei a fazer o estágio, exatamente ter contato com a profissão, e eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com meu pai há muitos anos, eu falei, não, eu vou preferir trancar a matrícula, experimentar um curso que me dê um futuro na imobiliária. Foi quando eu fiz a administração e não voltei mais para ciências médicas. Era ciências médicas na época que eu estudei. Estudei 1 ano e meio. Então eu experimentei uma outra oportunidade, ele não pressionou, não criticou, não interferiu na minha decisão profissional. E eu fiz a administração voltando para a imobiliária e assumindo a gestão. O que você pode falar em um negócio que tem 48 anos, afinal de contas? A minha idade hoje, né? No momento que eu estou gravando. Até meados de 2026 continua sendo a minha idade. Quantas mudanças houveram nesse período no segmento de vocês? Nossa. Troca de administrações federais, né? De moedas. E quantas crises econômicas? Diversas, né? O mercado imobiliário, ele tem movimentos de acordo com a economia. Não tem jeito, né? É termômetro, né? É termômetro. E também com os desejos, com a maturidade do ser humano em termos de investimentos imobiliários e também casa, separa, abre um negócio, fecha um negócio. Então, a gente acompanha todo esse movimento dos desejos e dos ciclos das pessoas e também da economia. Então, é um mercado realmente muito cíclico, mais do que cíclico, né? Ele tem muitas idas e vindas e a gente acompanha isso há muitos anos, inclusive nessa questão que você falou. Financiamento bancário, eu sou da época que não tinha financiamento bancário. Às vezes, a Caixa Econômica Federal abria o financiamento e isso era possível. Era mais desafiador antes, então, você quer Ainda dizer? tem, não, financiamento mesmo, você tinha que comprar imóvel à Eu digo vista. que era mais desafiador o mercado de vocês empreender nesse segmento antes do que hoje.
Para quem tem uma imobiliária Era hoje, por muito exemplo, mais e reclama da vida, não. se sentar com você vai parar de chorar. Eu vou contar muitos casos É. difíceis. Estava falando mais voltado a investimentos, ou seja, compra e venda, mas na locação também era extremamente difícil, não existia imóvel. As pessoas não compravam imóvel para investimento, eu tinha uma fila de espera. Quando o imóvel da rua tal desocupasse, eu tinha um tanto de cliente para oferecer já. Fila, antigamente era difícil de alugar, tinha fila esperando uma casa ser desocupada, um apartamento. Hoje está difícil também. Tá? Mas tinha menos gente na época, menos população. Mas tinha menos imóveis, muito menos, e não tinha investidor em imóvel. As pessoas não investiam em imóvel para alugar. Por quê? Porque o valor da moeda mudava muito. Então você alugava por R$2.000 e não tinha reajuste, não. Você é da época do Sarney, né? E não tô te chamando de velha porque eu também sou. É claro que eu não tinha empresa, mas na época eu escutava meu pai sempre reclamando, porque eu sou da roça, né? E lá ele vendia o leite, a gente tirava o leite, vendia o leite e recebia da cooperativa com 30 dias de prazo. Sim. E quando ele recebia o leite daqui 30 dias, aquele dinheiro já não comprava quase nada mais. Era demais. Entendeu? Era demais. Então, assim... 82% chegou a inflação. Toda essa época também, depois veio cruzado, né? Acho que o cruzado foi um pouco antes. Aí veio o RV, 60 o RV era o primeiro salário mínimo, se não me engano, 60 ou 65, né? O RV era o primeiro, R$1 era muito dinheiro. Muito. Era muito dinheiro. Inclusive teve, né, a época, R$1, $1. Teve a época da gente vender imóvel, a gente usava o correspondente em dólar. Mas então, assim, hoje você, quando conversa com o pessoal de imobiliária que fica chorando, você pode parar com isso, porque... Pode parar, tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Mas reclama porque a taxinha do financiamento subiu um pouquinho, né? Na verdade, nossas taxas estão altas, né? Selic é 15, né? No momento desse vídeo aqui. Selic é 15, mesmo assim, não espantou o mercado imobiliário, porque aquilo que eu falei no início, que as pessoas têm os seus desejos e o seu ritmo de vida, não vai deixar de mudar. Você atua em qual parte da empresa hoje? Sua irmã em qual parte? Eu fico na parte estratégica e comercial e minha irmã é administrativo e financeiro. Entendi. Então significa, né, que você está aqui por isso, porque você fala mais, essa risada que você deu agora há pouco, diz muito sobre quem é comercial, né? É verdade, espontânea. É verdade. Ela é mais focada, e a formação dela também, porque ela é advogada. Então, a formação dela. E nos negócios imobiliários, a gente tem de estar voltado muito, não só à questão financeira, administrativa, mas também jurídica, né? Hoje é com muita competitividade para poder atrair os bons colaboradores para estar com vocês? Muito. Eu acho que essa questão de bons colaboradores em todos os ramos, né? Pelo que eu tenho percebido, é uma preocupação mesmo. E no nosso ramo, a parte administrativa é muita análise de currículo mesmo, de comportamento, mas o corretor, ele é autônomo. Então, nós temos de atrair o corretor para trabalhar conosco em cima da nossa cultura, dos nossos valores, porque senão ele vai para outra imobiliária. Então, e é comum um corretor trabalhar para mais de uma imobiliária? Não, não é comum. Vocês não permitem na cultura? Não, na nossa empresa, para vocês. Quando ele trabalha conosco. Apesar de que, como eu te falei, ele atua na Celular, atendendo os clientes e os imóveis da rede Netmóveis como um todo. Então, existe uma gama de negócio muito maior do que se a Celular não trabalhasse em rede. Então, ele tem muita possibilidade. Você acaba... Como você trabalha em rede, você traz muito imóvel para a sua rede. Isso. E traz mais oportunidades para que as pessoas tenham mais imóveis para vender. Exatamente. Abre o leque de negociações. É isso aí. Né? É um ciclo virtuoso, positivo para todo mundo. Isso. E hoje vocês pensam em continuar expandindo a empresa, manter estável? O que vocês estão pensando no mercado? A gente sempre pensa em crescer, né? Esse ano, como eu te falei, apesar da questão da Selic e ser um ano difícil, mesmo assim a gente já cresceu proporcionalmente ano passado 20%. Então foi um ano de crescimento, a gente quer continuar crescendo e ano que vem as perspectivas são boas. Você já tem uma gestão bem formatada, processos, cultura. Sim. Essa cultura bem definida, você disse aí sobre o corretor, né? Nós temos sim. Hoje nós temos 6 equipes na empresa, né? Então a gente dividiu a nível de organização.
os processos em 6 gestões, e a gente está sempre acompanhando esses gestores para que os gestores acompanhem suas respectivas equipes e que a engrenagem ande direitinho, né? Porque se um problema acontece em uma área, atinge a outra também. Sem te sensibilizar, não quer que você fique emocionada, mas o que você enxerga de maior legado, assim, no fundador da empresa, para você, para a administração do negócio? O que dele você acha que precisa ser potencializado? Meu pai era uma pessoa extremamente correta. Ele era bancário, então ele trouxe, né, essa questão de processos e um centavo que dava diferença não fechava a empresa de um dia para o outro. A gente tinha de achar esse um centavo. Então, assim, muito correto, inclusive na prestação de contas para os clientes. Então, acho que isso é uma base muito importante. A parte social, era uma pessoa extremamente relacionável, né? Nós temos clientes até hoje que vieram da época dele, né, que são da imobiliária desde sempre. Então ele tinha um relacionamento muito grande. Então eu acho que a gente agir com prestação de contas, com tudo muito correto e de uma forma relacional com o cliente, traz todo o resto, acontece. Ele atuava no banco mais na parte comercial? Ele era gerente de banco, né? Ele era gerente. Naquela época, o gerente de banco, ele tinha muito mais funções e muito mais contato com os clientes do que tem hoje, né? E aí você presta atenção, você está falando de alguém com capacidade relacional, né, de fazer negócios, e essa é uma grande virtude da maioria dos empreendedores, porque abre um negócio porque tem perfil de fato expansionista, de relacionar, mas tem um déficit que às vezes acontece, que não é o caso dele, né? Porque como banco, muito indicador, número. Exato. Então ele trouxe esse equilíbrio também. Trouxe. E ele fez marketing. Então ainda por cima ele fez relações públicas, marketing e advocacia. Então isso vocês trazem como legado, essa força administrativa de gestão. Isso. E posso falar mais uma coisa? Pode. Os valores cristãos. Meu pai foi seminarista. E ele era uma pessoa muito religiosa, assim, religiosa no sentido de trazer os valores cristãos para dentro da empresa. De praticar, de fato. De praticar. Então, isso também. E o que tem hoje? Hoje tem mais pessoas da família? O que você aprendeu que é melhor não fazer? Porque às vezes ele fez por extrema necessidade, porque precisava, e que hoje você faz diferente, porque talvez a empresa tenha uma condição financeira diferente, melhor. Eu não saber te responder essa pergunta porque não existe, assim. Eu acho que da família, como eu te falei, somos as duas gestoras, né, da empresa. Não temos mais pessoas da família trabalhando conosco, não. Mas não tínhamos também, então não mudou. Eu acho que esse relacionamento, não só com os colaboradores, como especialmente com os clientes, ele é fundamental, né? A gente fala muito dessa questão digital, tecnologia e tal, mas na nossa empresa a gente faz muita questão de estar relacionando com os clientes, estar aberta para receber as demandas dos clientes. E hoje em dia as pessoas estão procurando, né? Sabe que eu vou dar valor a isso mesmo? Isso é ideal ou isso é real? Isso. E é bom ser real. E a Celular é real, né? É real. É real. E eu queria que você falasse pra gente Somos porque... digital também, mas real também. Mas é um digital real também, né? Eu digo que tem humanização. Tem. Não é só a tecnologia, não é só a ferramenta para alugar. Isso. Mas fala pra gente por que a gente deve escolher a Celular e não uma imobiliária concorrente. Porque na Celular a gente tem uma escuta ativa e a gente vai entender o seu desejo, seja na compra, na venda, no aluguel do imóvel, e vamos fazer com que o negócio seja transparente, seguro e feliz. A experiência, o nosso propósito é que o negócio seja feliz e tratado por gente, com a tecnologia para auxiliar, mas o jeito gente é nossa forma de trabalhar dia a dia para te atender. Muito obrigado, Adriana, pela sua presença. Sucesso para você, para Celular. Obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. Estamos à disposição. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo. Empreenda com leveza e torne a sua vida ainda mais feliz. Até o próximo programa.